Feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e a medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à beira do riacho, dá seu fruto no tempo devido. Suas folhas nunca murcham e tudo o que ele faz é bem-sucedido. Não são assim os ímpios, pelo contrário, são como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores no conselho dos justos. Sim, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perece. O que é o livro dos Salmos, também conhecido como o Saltério? E afinal, quem é o autor do livro dos Salmos? Quantos salmos existem? Essas e outras perguntas, nós da equipe da Terra Santa queremos levar você a mergulhar de forma mais profunda na Sagrada Escritura através da leitura e reflexão sobre o livro dos Salmos. Junto conosco nós teremos freis franciscanos e sacerdotes especialistas na Sagrada Escritura. Nós queremos desafiar você a pegar a sua Bíblia. Talvez ela está aí na estante da sua casa, já empoeirada, dentro de uma gaveta. Talvez você não tenha uma Bíblia. Então nós convidamos você a comprar a sua Bíblia, ter a sua Bíblia em mãos e fazer conosco este percurso na descoberta do livro dos Salmos. Nós iremos nos aventurar por um caminho muito seguro, que é a Sagrada Escritura. No dia de hoje, nós teremos conosco o Frei Alessandro Conilho. Ele é doutor em ciência bíblica e professor do Estúdio Bíblico Franciscano aqui de Jerusalém. E ele falará um pouco para nós dessa introdução, deste início, dessa visão geral do livro dos Salmos. Anota aí, pega a sua Bíblia, abre ela no livro dos Salmos e venha conosco neste caminho pelas Sagradas Escrituras através da leitura e reflexão do livro dos Salmos. Nos encontramos neste momento sobre o Monte das Oliveiras. Em cima deste monte, atrás de mim, está o Monte do Templo, hoje Monte da Esplanada da Mesquita. Devemos imaginar no tempo de Jesus, no final deste tempo, no fim do primeiro século, 70 anos depois de Cristo. Onde nós hoje vemos a mesquita da Cúpula Dourada, provavelmente naquele ponto, ou do outro, próximo da esplanada da mesquita, se deve encontrar o Templo de Jerusalém, o segundo, destruído depois do exílio da Babilônia. Este tinha uma liturgia muito solene, o qual o próprio Jesus deveria ter participado, e nesta liturgia pensa-se que o cantor do templo, o levita, que é uma dessas classes de sacerdotes menor, e que os sumos sacerdotes responsáveis pelos sacrifícios, um sacerdote de ordem inferior, animava a liturgia do templo através dos cantos. E que coisa cantavam? O levítico no templo supunha-se que cantavam os salmos. Falo que se supunha porque, na realidade, temos poucas informações diretas de como era a vida litúrgica do segundo templo, e nisso imaginamos que, ainda hoje, como em uma moderna reunião de oração, uma celebração de uma Santa Missa, os fiéis e os sacerdotes animam a missa com cantos. Assim, a mesma coisa acontecia dentro do Templo de Jerusalém.
O templo é ligado aos salmos, aos cantos dos salmos, e isso é o que podemos imaginar do passado e da liturgia realizada dentro do templo. Não estamos totalmente seguros que esta informação seja verdadeira, mas isso nos ajuda a introduzir o tema e o que são os salmos. Nós vemos, sobretudo aqui em Israel, nas paradas de ônibus, as mulheres com uma constante postura e atitude de oração, e nas mãos um pequeno livro. Este pequeno livro é o livro dos Salmos. Portanto, no judaísmo, depois da destruição do segundo templo, os salmos, instrumentos da vida litúrgica do templo, se tornou mais forte, um texto de meditação pessoal, e isso, segundo alguns, já era uma realidade ditada, que o livro do Salmo é assumido quando estava composto, estava montado e inserido no interno daquela coleção, daquela biblioteca de livro que é a nossa Bíblia. Che cosa è il Salterio? Che cosa sono i Salmi? Mas agora tornamos a perguntar o que é o saltério. É um tipo de instrumento de cordas dedilháveis, como a harpa, mencionado no Antigo Testamento, conjunto dos 150 salmos bíblicos atribuídos a Davi? O que são os salmos? Então, para entender a identidade de uma pessoa ou de alguma coisa, nós recorremos ao seu nome. Quando queremos saber quem é uma pessoa, pedimos a sua identidade, seu nome, sobrenome, onde ela nasceu e etc. Nós propusemos a fazer o mesmo para entender o que são os salmos. O que é o livro dos salmos? O que é o saltério? Agora começamos pelo seu nome, porque aquilo que nós chamamos de saltério ou livro dos salmos, o seu nome deriva da palavra grega psalterion, que ao seu lado toma o nome de um gênero musical com quem eram cantados os salmos, salmos a ponto. Para entender o livro dos salmos, partimos do nome, porque diz da essência das coisas, o termo que nós usamos habitualmente para indicar o livro dos salmos, saltério, vem do latim salterium, que ao seu lado vem da descrição de termo grego salterium. Psalterium, em grego, e o mesmo uma palavra derivada do termo psalmos, aqui aponta nosso livro dos salmos, que indica um dos gêneros musicais com que os antigos salmos eram cantados. Salmos ou salmosis, um canto seguido por um acompanhamento de um instrumento musical. O termo psalmos grego traduz um termo hebraico mismor, que é a nota composta da raiz chamar, que quer dizer cantar, acompanhando um instrumento musical, e este termo salmosis, mismor em hebraico, psalmos em grego, se encontra escrito em um dos títulos editoriais antigos que está posto no início do Salmo 3. O primeiro salmo do nosso livro de salmo tem um título editorial e uma escrita antiga para não confundir com a escritura editorial moderna, que ao lado da nossa Bíblia está posta de forma moderna. Então, o termo saltério traduz o livro dos Salmos com esta composição. O termo hebraico antigo com o qual o livro era definido, e nós temos prova por causa de um manuscrito encontrado em Qumran, na Gruta 4, uma das 11 grutas na área de Qumran, onde foram encontrados manuscritos antigos, quase contemporâneos do tempo de Jesus, ligeiramente procedente ao tempo de Cristo, do fim do ano 70 depois de Cristo. Então, nesta gruta de Qumran, na Gruta 4, os documentos falam do servo Aterrelim, que é de um livro. Bom, o termo livro talvez seja um pouco moderno. Podemos traduzir melhor como um rolo de louvor. Então, o termo hebraico, com que ainda hoje vem definido com o livro dos Salmos, faz o referencial daquilo que é de um caráter muito importante no mesmo livro dos Salmos, que é o louvor. Então, o termo hebraico Tevaterrelim, livro de louvor, indica que, segundo o judaísmo, na perspectiva hebraica, o livro dos Salmos serve essencialmente para louvar. O louvor a Deus, certamente, isso se nós lemos os Salmos, as 150 composições que fazem parte do livro. Se nós pegarmos todos os 150 salmos que compõem o saltério, podemos claramente constatar que o louvor, a composição que serve para louvar a Deus e agradecer pelos seus benefícios, não são realmente a maioria do livro. Na verdade, a maioria dos salmos são composições mais que de louvor, são de súplicas.
e também de orações de questionamento em gênero, de pedidos de ajuda, de socorro e de cura. Então, o livro de louvor não corresponde ao termo como nós hoje conhecemos bastante, e sim ao movimento canônico dos Salmos. O que quero dizer, se nós lemos os livros dos Salmos, da primeira à última página, do início do Salmo 1 ao final do 150, vemos que tem um movimento no interior do livro dos Salmos em que a predominância é de orações e de súplica e de pedidos a Deus para que Ele intervenha e nos ajude. Tem uma série de orações de louvor, os louvores Te'ilim em hebraico. Em nome serve Te'ilim no judaísmo contemporâneo, indica sobretudo a parte final do livro, e nós sabemos que muitas vezes no fim do livro se tem informações sobre onde este foi escrito, editado e composto. Assim, o fato que no final do livro dos Salmos tem uma prevalência de louvor, em particular, se você pegar os últimos 5 salmos, dos Salmos 146 ao 150, perceberá que cada um destes se iniciam e finalizam com a expressão Aleluia. Alleluia, l'espressione meglio, alleluia. Aleluia é a expressão que nós usamos habitualmente dentro da missa para introduzir a leitura do Santo Evangelho. Aleluia é uma palavra e um canto. É uma expressão hebraica composta do imperativo. O termo, a expressão aleluia, que se compõe de 2 palavras juntas em hebraico, indica um imperativo do verbo halar, do verbo louvar, que tem o Te'ilim. O nome do salmo em hebraico, louvor, louvem, hallelu, que é a contração do tetragrama sagrado, que é o nome pronunciado de Deus. Os hebreus hoje, para evitarem de pronunciá-lo, chamam Adonai, meu Senhor. Assim, aleluia significa louvar o meu Senhor, louvar a Deus. Então, estes últimos 5 salmos do livro do 146 a 150 começam e terminam com esta expressão hebraica, aleluia, louvai a Deus. Agora, quem recita os salmos? Quando termino de recitá-los, do começo ao fim, é como se mantivesse na boca o gosto pelo louvor. Por isso o livro dos Salmos se chama livro de louvor, pelo menos no judaísmo. I libri antichi spesso non Bom, avevano... em um ponto de vista técnico, o livro antigo geralmente não tinha um título, sobretudo se vocês abrirem um manuscrito da Bíblia hebraica, vocês verão a diferença entre um livro e outro dentro da Bíblia, porque a nossa Bíblia é uma pequena biblioteca de livros. Assim, não tem somente um único livro dentro dela. A Bíblia é um livro composto de muitos livros. Então, se você pegar um manuscrito antigo da Bíblia, sendo este da época medieval, verá que entre um livro e outro da Bíblia não há títulos como exemplos. Os grandes códigos manuscritos que foram encontrados inteiros na Bíblia hebraica, como o Código de Alepo, Código de Linegato. Antes do livro dos Salmos, tem o livro das Crônicas. Antes do livro dos Salmos e das Crônicas entraram Serve Te'ilim, livro de louvor, ou Seve Te'ilim, ou Terilim, louvor. Não encontraram escritos nada, há 2 espaços brancos no interior da página. Então, o que faziam os antigos quando se referiam a estes livros dele próprio? Não há um título editorial antigo. Bem, os antigos, quando falam dos livros dos Salmos, se chamavam como primeira palavra com que o livro começa, e as primeiras palavras que começam o livro dos Salmos em hebraico, Ashe, ai, bem-aventurado o homem. O livro dos Salmos, então, mais que ser um livro de louvor, é um livro de beatitude. O livro do Salmo te diz qual é o caminho e a via para alcançar a felicidade. Beato o homem é o título que diz qual o senso ou conteúdo que prevalece no livro, uma beatitude, aquilo que Jesus pronunciou no Monte das Bem-aventuranças. Então, uma bem-aventurança que indica qual o objetivo da vida do homem. A felicidade, uma verdade que agora no título do judaísmo do livro é uma bem-aventurança que o homem consegue alcançar na medida para louvar a Deus e para agradecer a Deus pelos seus benefícios. Os Salmos constituem um conjunto, um livro próprio dentro da Bíblia hebraica.
no tempo de Jesus. Vejamos algumas citações que são feitas do livro da parte de Jesus. Um exemplo, o capítulo 20 do evangelista Lucas e também o capítulo 24. E depois no livro dos Atos dos Apóstolos. Essencialmente é o evangelista Lucas que transmitiu na sua obra o Evangelho e no Atos dos Apóstolos, o nome do livro dos Salmos. O evangelista fala Biblios, Bíblia em latim, e Salmos, livro de Salmos, e isso se diz que já no primeiro século do Templo de Jesus, as coleções de 150 salmos constituíam um bloco, uma unidade de censo entre um e outro. O mesmo Jesus se refere. Jesus ressuscitado quando aparece aos discípulos de Emaús, depois aos apóstolos no cenáculo, etc. Se refere sempre às escrituras hebraicas dos discípulos de Emaús, Moisés e os profetas. No cenário para os apóstolos, completa. Como estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos livros dos Salmos, Jesus reconhece que todo o Antigo Testamento, a Torá de Moisés, o Pentateuco, o Mosaico, os profetas, os livros históricos e profetas, hoje se divide em históricos e profetas, e os livros dos Salmos, que hoje está com 150 poemas, composições do livro dos Salmos. O bloco dos livros da sabedoria, do qual o livro de Salmos faz parte, todo o Antigo Testamento, e neste modo especial Jesus se refere aos Salmos, fala dele e indica o seu ministério. Di lui indicano il suo mistero. Dicevo all'inizio che per capire Eu disse no início que para entender a identidade de uma pessoa, devemos entender a partir da análise do seu nome, como se chama, e depois os nomes dos seus pais, para distinguir se aquela pessoa é a que estamos procurando ou será outra. Agora, no caso do saltério, quem são os pais dos Salmos? Isto é, em termos literários, quem é o autor dos Salmos? A tradição hebraica considera que o autor dos livros dos Salmos tenha sido o rei Davi. Isso já é uma coisa interessante, porque dizíamos no início que os Salmos provavelmente tinham um rolo dentro da liturgia do Templo de Jerusalém. E nisso, na Bíblia, nós sabemos que no tempo de Davi, o templo não era ainda construído, foi edificado pelo seu filho Salomão. Também, segundo o livro das Crônicas, foi o próprio Davi que preparou tudo para a construção do templo, incluindo várias classes de sacerdotes, levíticos que deveriam se ocupar também dos cantos sagrados. Mas esta anotação tradicional, segundo o livro dos Salmos, se refere a nível editorial composto ao Davi, que diz que o Salmo é só ligado à liturgia, não só ligado à liturgia de Jerusalém, e não só ligado à liturgia da nossa missa, na nossa Assembleia de Orações Cristãs. Nós também podemos pensar os Salmos como um texto de meditação que pode ser bom para a nossa vida, porque aquele que compôs, pelo menos pela tradição, mas agora veremos que aquele que compôs antes da construção do templo. Mas agora nos perguntamos se Davi é de verdade o autor de todos os 150 salmos que temos na Bíblia. Segundo os estudiosos, isso é muito difícil. Na verdade, antes de tudo, vejamos o que dizem os salmos mesmos. Se nós vemos aquilo que está subscrito no título editorial posto pelos autores antigos no início de quase tudo, e dos diversos salmos que compõem o saltério, nós encontramos o nome de Davi explícito somente 73 vezes. Assim, no saltério hebraico, na história e desenvolvimento do livro dos Salmos, na realidade, veremos como na Bíblia grega, na antiga tradução grega do livro dos Salmos, a atribuição do livro dos Salmos a Davi chegou ao número 100. Teve um aumento de atribuição dos Salmos a Davi, porque ele se tornou o tipo de modelo de Messias. Davide ormai era diventato il tipo, il modello del Messia. Como é bom ouvir, como é bom conhecer e aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. O livro dos Salmos, nós podemos rezar, eles nos ensinam a rezar, como uma companhia nessa estrada, na nossa caminhada. Nós queremos
aprender, conhecer e assim amar mais e melhor a palavra de Deus. Com os salmos, nós podemos estar com o Senhor e beber desta fonte inesgotável de graça, como aquela árvore plantada à beira do riacho que sempre dá seus frutos a seu tempo. Que o Senhor nos ensine, a partir da leitura dos salmos, a confiar e esperar nele.